Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Porta Estreita, de Wagner Souto. Livres somos para escolher o caminho, isso é muito fácil percorrer, cuidadinho. A escola desta vida nos ensina que é preciso estudar, e Jesus, o mestre amigo, nos anima se queremos trabalhar. Livres somos para percorrer o caminho, mas quem a porta larga escolher, coitadinho. O Cristo amado espera que o homem se decida ser melhor. A porta é estreita e por isso o esforço deve ser maior. Livres somos para escolher o caminho, isso é muito fácil percorrer, cuidadinho. A escola desta vida nos ensina que é preciso estudar, e Jesus, o mestre amigo, nos anima se queremos trabalhar. Livres somos para percorrer o caminho, mas quem a porta larga escolher, coitadinho. O Cristo amado espera que o homem se decida ser melhor. A porta é estreita e por isso o esforço deve ser maior. Onde está teu coração? De Wagner Souto. Onde está
há descoberto. Nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 26. Na atualidade, é deveras significativa a extensão do progresso humano nos variados campos da inteligência. Pormenores da vida microscópia são vislumbrados por olhos pesquisadores e argutos. Ninhos do cosmo infinito são tateados por delicada instrumentação astronômica. A aparelhagem múltipla ausculta o corpo físico, desvelando-lhe a intimidade. Experimentos inúmeros atestam a grandeza de tudo que existe no seio da própria Terra. Avançando em todas as direções, o homem alcança eloquente patrimônio intelectual, senhoreando leis e princípios que agrupam os seres e as coisas, mantendo o equilíbrio e a ordem do universo. Entretanto, na razão direta do conhecimento que vai conquistando, o espírito divisa o horizonte mais vasto e fascinante, aguçando o esforço do raciocínio. Quanto mais conhece, mais se lhe amplia aos olhos a imensidão do desconhecido. Quanto mais lógica no estudo, mais se lhe patenteia a exiguidade do próprio discernimento, na fase da exitude de todo o divino. Alma alguma pode encobrir para si mesma as próprias manifestações no quadro da vida, e é de igual modo perante a lei. Ninguém consegue disfarçar o menor pensamento. Tudo pode ser descortinado, sopesado e medido. Assim, não só a realidade ainda ignorada por nós, como também as mentalizações e os atos do nosso próprio caminho serão revisados e conhecidos, sempre que semelhante medida se fizer necessária, no local exato e na época oportuna. Não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se, esclarece o Senhor. Recordemos, assim, o ensinamento vivo em nosso próprio passo, agindo na esfera particular como quem vive à frente da multidão, porquanto os nossos mínimos movimentos, na soledade ou na sombra, podem ser também trazidos ao campo da plena luz. Emmanuel, do livro Espírito da Verdade, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Queridos irmãos, muita paz, que possamos nesse momento unir os nossos corações com vibrações de amor, de luz, de esperança. Que o Mestre Jesus possa acalentar o coração de cada um de nós. Queremos agradecer pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade da vida. Que possamos ter alegria, apesar das dificuldades. Sabemos que elas são necessárias para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Envolva nesse momento todos aqueles que necessitam do teu amor, do teu conforto, do teu alento. Aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos presídios, nas ruas e principalmente aqueles que ainda comprazem no mal. Que essa reunião possa acontecer com muito amor, com muita luz, que possamos aproveitar todos os ensinamentos que serão passados nessa noite. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus envolva o ambiente onde nos encontramos nesse momento. Que muitas vibrações de amor se façam nesse ambiente e que elas possam se espalhar
e encontrar eco nos corações mais angustiados e necessitados de consolação. Que nós possamos fazer do estudo desta noite um estudo muito proveitoso para todos nós. O nosso assunto da noite de hoje está no capítulo 24 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não coloqueis a candeia sob o alqueire, e porque Jesus fala por parábolas. Durante a peregrinação amorosa de Jesus entre os homens, teve ele a elevada missão de ensinar. Sua proposta de auxílio à humanidade através da palavra era inclusiva, ou seja, para todos. E, inteligentemente, como não poderia deixar de ser, era disseminada por processos diferenciados. Jesus, o Mestre por excelência, legou aos homens um sem número de ensinamentos cotidianos, que reverberam na atualidade tal a sua importância. Jesus não destruiu a lei vigente na época, nem desvalorizou as revelações proféticas. Pelo contrário, ampliou possibilidades para que o homem as pudesse entender melhor. O Evangelho do Cristo foi o sol a iluminar as tradições e fatos da antiga lei. Assim nos diz Emmanuel. Quando Jesus escolhe os companheiros de jornada terrestre, já os sabe em condições de apropriar-se de seus ensinamentos e interiorizá-los. Para muitos, a escolha desses homens brutos, a maior parte deles com pouca instrução, pareceu incompreensível. Por que Jesus escolheria aqueles homens? Mas nós, quando nos damos conta de um fato singular que aprendemos na doutrina espírita, que é a pluralidade das existências, nós passamos a entender que aqueles espíritos que Jesus escolheu para serem seus discípulos assumiram em seu projeto reencarnatório também um compromisso com ele e com todo aquele projeto a ser desenvolvido por Jesus. E aí passamos a compreender por que o Mestre os escolheu. O entendimento disso vai nos levar à melhor compreensão das palavras de Jesus quando questionado pelos discípulos. Jesus ensinava na intimidade aos discípulos uma nova filosofia de vida, a necessidade de desenvolver uma atitude fraterna incondicional. Ensinava ser mais importante a essência que a aparência. Ensinava sobre o intercâmbio com o plano espiritual, sobre a cura, como e qual o objetivo desta. Eram ensinamentos mais profundos e alguns somente foram exemplificados em momento de convívio íntimo. Os homens que privaram dessa intimidade, eles estavam atentos ao compromisso assumido, aptos a tomar para si a responsabilidade de dar continuidade ao ministério de amor do Mestre, dispostos ao aprendizado e esclarecimento. Tanto é que Jesus os nomeia apóstolos,
já não eram mais só discípulos, alunos, mas sim apóstolos, os enviados a uma missão. O significado da palavra apóstolo é esse, enviados para uma missão. Então, essa escolha de Jesus não foi uma escolha aleatória, foi uma escolha já por conta de um compromisso assumido por esses espíritos no plano espiritual. No entanto, Jesus não pregava somente a esse pequeno grupo. O projeto educativo, inclusivo de Jesus, ele se estende a todos. A boa nova que ele trazia não deveria ser restrita a um grupo eleito, um grupo fechado. A semente deveria ser espalhada. Ninguém seria privado. Entretanto, a grande massa estava muito distante de ter as características que se mostravam naqueles que se ligaram diretamente ao Mestre e recebiam dele ensinamentos mais diretos e específicos. Eram muitos os que ouviam falar de Jesus, de seus prodígios e de toda a sua excelência. Em toda a Ásia Menor, na Grécia, na África, nas Gálias, em Roma, se falava de Jesus. Muitos queriam segui-lo, queriam ouvi-lo, eram sofridos, tristes, desalentados, inferiorizados por sua condição social, confusos, presos à ignorância. E amorosamente, o querido amigo os atendia, os aliviava muitas vezes dos sofrimentos do corpo. Mas não era só isso que Jesus fazia. Ele também brindava essa massa com a palavra consoladora e esclarecedora, só que de forma diferente de como fazia com os discípulos, com aqueles 12 homens mais próximos. Como ele fazia? Ele adaptava os ensinamentos à realidade da multidão. Ele falava à multidão através de parábolas. Esse fato vai gerar o questionamento dos discípulos, que, observando esse recurso utilizado por Jesus para ensinar, tentam entender o porquê disso. E perguntam a Jesus, eles questionam Jesus. Para nós, você ensina de um jeito. E para essa multidão? Por que você fala para eles através de parábolas? Então vamos lá. Esse é o questionamento dos discípulos. O que são parábolas? As parábolas são narrativas curtas que transmitem uma lição ética através de uma linguagem metafórica, uma linguagem simbólica. E nas parábolas, os personagens são seres humanos. Tá? As parábolas são protagonizadas por seres humanos. Não confundamos com fábula, que é muito utilizado no universo infantil. Também tem um cunho moralizante, mas os personagens são animais. E tem ainda um contexto fantástico, fantasioso na fábula.
tá? Então, para que a gente não confunda, as parábolas elas têm essa característica de vir com uma lição ética, mas os seus personagens são seres humanos. Bom, voltamos aos discípulos que questionaram Jesus. Os discípulos entendiam que o projeto do qual eles participavam era especial. Com certeza eles entendiam isso. E provavelmente eles gostariam de que aquelas palavras de vida trazidas pelo Mestre Jesus se fizessem claras a todos os ouvidos. Porque era uma novidade maravilhosa. Que elas fossem compreendidas pela razão da multidão. Então, por que o Senhor utilizava uma forma de ensinar que parecia mascarar a verdade? Isso entregava aos discípulos. Porque aqueles que o ouviam, porque a multidão que o ouvia, não poderia receber as lições diretas como eles recebiam. Nesse momento, então, possivelmente vivendo ainda a fase apaixonada pelas lições de luz e vida que eles vinham recebendo, os discípulos não conseguiam perceber os cuidados do grande pastor para com as suas ovelhas. Então vamos fazer uma aproximação com todos nós, quando nos deparamos com as maravilhosas revelações do Espiritismo. Assim, bem quando nós iniciamos, o quanto quisemos que nossos familiares e amigos próximos partilhassem conosco os mesmos conhecimentos e a alegria que estes estavam nos trazendo. Mas por vários motivos isso não aconteceu e poderá não acontecer. E um desses motivos é porque um grão não frutifica se for semeado fora da época. Assim foi conosco. Só conseguimos entender, perceber as maravilhas que a doutrina espírita nos revelava num momento propício. Jesus responde ao questionamento de seus companheiros de forma clara e objetiva, dizendo: porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. Ainda na sua fala, Jesus faz uma referência ao profeta Isaías, a profecia que ele revela quando ele obtém um contato com o plano espiritual e ele precisa falar ao povo. Ele se propõe a falar ao povo o que, segundo ele, Deus o havia revelado para ele, né? Mas o povo estava com o coração endurecido e os olhos e ouvidos vendados para as verdades de Deus. Jesus, naquele momento que os discípulos perguntam a ele por que ele fala por parábolas para a multidão, e ele responde que para eles, os mais próximos, havia sido dada a oportunidade de conhecer os mistérios do reino dos céus, e para a multidão não, porque a multidão estava com o coração endurecido, olhos
e ouvidos vendados, tapados, para não ver, para não escutar. Jesus faz essa referência e diz que naquele momento também a profecia de Isaías se cumpre em relação ao povo. Como toda ocasião era propícia ao ensinamento, aquele diálogo entre o mestre e seus discípulos não foi diferente. A lição, naquele momento, era sobre o estágio de evolução dos espíritos. E naquela hora, Jesus também acaba por ressaltar a responsabilidade dos discípulos perante o compromisso assumido. A multidão estava menos madura, menos avançada intelectual e moralmente em relação aos companheiros do Cristo. Por isso, o seu chamamento não visava ao ensino profundo das questões do reino dos céus. O chamamento de Jesus antes funcionava como asilo aos aflitos e desesperados, alento, esperança para os corações cansados. E ainda continua desenvolvendo sua resposta, dizendo que seria inútil dizer-lhes tudo naquele momento, já que não estavam no estado de compreender certas coisas. Então, vamos fazer uma comparação também, fazer uma outra comparação com uma coisa do nosso cotidiano. Uma criança, ela indaga sobre alguma coisa que a está deixando curiosa. Como é que nós vamos responder à criança? Como é que nós vamos responder à pergunta que a criança fez sobre aquele assunto que estava importunando a cabecinha dela? Nós vamos usar uma linguagem e vamos dar uma informação que seja compatível com a sua idade, com a escolaridade que ela tem e com a necessidade de saber aquilo naquele momento. Nós não vamos responder a uma criança com uma dissertação acadêmica, porque o conteúdo da dissertação acadêmica não tem relação com o conhecimento de mundo da criança. Isso fazia parte do projeto amoroso de Jesus. Ele ensinava aos discípulos, com aquela resposta, que as lições da filosofia nova que espalhava amor e perdão deveriam ser prudentemente reveladas. A proporção da capacidade de entendimento de cada um. Então, olha só que interessante. Com a resposta de Jesus, ele ensina aos discípulos que há uma diferença de entendimento entre eles e a multidão. O que eles entendiam, a multidão ainda não estava apta a entender. E os orienta a não guardar o que sabiam para si, mas buscar um meio eficaz de difundir aquilo que eles sabiam. Ele não disse que a multidão não deveria saber nada. Muito pelo contrário, ele mostrava ali, exemplificava que alguns poderiam entender melhor por conta de um grau de adiantamento,
intelectual e moral. Já estavam abertos para aquele ensinamento, para vê-lo de forma diferente. E aí o Cristo dá, nesse momento, o sentido da parábola da candeia, que ele havia contado à multidão. Ele vai falando das bem-aventuranças e em um determinado momento ele fala: não escondeis a candeia sob o alqueire. Então ele diz assim: não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas se coloca sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos os que estão na casa. O alqueire é como, tem o formato de um baldinho, era uma medida usada, era para medir. Isso quer dizer que não deve haver mistérios absolutos. O que estiver oculto será revelado. Mas como revelar através de parábolas? Como revelar através de uma linguagem metafórica, de uma linguagem figurada? E aí nós estamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, e a pergunta é assim, né, dentro do texto vem a pergunta: que proveito o povo poderia tirar disso? E o Evangelho nos mostra que, na realidade, abre aspas, aqui é o que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes abstratas de sua doutrina. Mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação, tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, explícito e sem ambiguidade. Era o essencial para a multidão ignorante. E completava: eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Então, olha só que interessante. Tudo o que era preciso fazer para ganhar o reino dos céus, Jesus falou com clareza, não escondeu os aspectos sobre a caridade, a humildade, o amor ao próximo, o perdão. Esses aspectos Jesus não escondeu. Os mais abstratos, esses sim, porque ele sabia que ali não havia condição de entendimento. E essa atitude de Jesus em dividir o conhecimento dessa forma, em ministrar o conhecimento, os seus ensinamentos dessa forma, em nada contraria o projeto inclusivo dele. A candeia deve ficar sobre o velador, ou seja, em um ponto mais elevado para ser vista por todos. Mesmo que, em princípio, uma tímida chama só se possa enxergar com os olhos ainda turvos, ela estará lá, a guiar, a aquecer, a dar esperança. A Boa Nova veio para iluminar consciências e encontrou combustível na razão esclarecida e no amadurecimento moral, acendendo outras candeias e dispondo-as
em lugar de destaque. Os discípulos tiveram a oportunidade de ser iniciados nas questões ditas mais abstratas das revelações de Jesus. No entanto, até mesmo eles foram privados de maiores esclarecimentos, pois haviam de completar esse aprendizado no futuro, quando sua inteligência mais desenvolvida seria capaz de absorver novos conhecimentos. E o mestre justifica dizendo: àqueles que já têm, será dado ainda mais. E ele promete mais adiante, mais esclarecimentos adiante, no momento em que a humanidade estaria mais desenvolvida intelectualmente, menos bárbara para compreender determinadas questões. Os pontos obscurecidos pela linguagem simbólica durante séculos geraram interpretações diversas. A candeia acesa foi muitas vezes posta sob o módio, que também é o baldinho, né, de medida. Essa palavra também é conhecida nessa parábola. Então, muitas vezes essa candeia acesa, ela foi posta sob o módio, escondida, fazendo aumentar as trevas da ignorância num jogo de interesses e de hipocrisia. Mas, como nada há escondido que não se revele, a doutrina espírita veio lançar luz sobre esses pontos obscuros. Isso tudo o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra. Mas ainda assim, ainda desse modo, os espíritos se dirigem à humanidade com a mesma prudência usada por Jesus quando falava às multidões. Para cada coisa, o seu momento. A chama vai iluminando mais vigorosa à medida que os conhecimentos anteriores são amadurecidos, internalizados a seu tempo e assim são apresentados outros que a seu tempo também amadurecerão e serão compreendidos. Lembremos que a semente frutifica no tempo certo. Então, quando a doutrina espírita vem lançar luz sobre esses pontos obscuros, é porque já tínhamos condições de entender e ver a lógica contida nesses pontos obscuros, que foram usados, esses pontos obscuros, muitas vezes interpretados em sua particularidade e por conta de interesses, mantiveram o domínio da humanidade, né? Mantiveram a humanidade dominada durante muito tempo. A luz da doutrina espírita está acesa. E quando nos iluminamos por ela, podemos acender outras tantas candeias. Uma chama pode acender 1000 outras chamas, e mesmo assim ela não se apagará. E aí retornamos ao que disse Jesus: mais será dado àquele que já tem. Que nós possamos, percebendo a luz
fazê-la brilhar mais forte, deixando-a bem à vista para tantos quantos puderem avistá-la. Não cabe a nós guardar, ocultar nenhuma informação. Nenhum segredo vai ficar encoberto. Nenhum mistério vai ficar oculto. Que nós possamos manter a chama da candeia acesa e brilhante. Que possamos, então, minhas irmãs e irmãos, ter uma noite de muita paz, de muita harmonia, refletindo sobre esses ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos ficar em paz, com o amor de Jesus em nossos corações e agradecendo a Deus nosso Pai por essa bendita oportunidade. Muito obrigada. Nesse momento, que possamos fechar nossos olhos e direcionarmos nosso pensamento ao Deus Pai de amor e infinita misericórdia, ao Mestre Jesus e aos Espíritos Santos de Deus, e agradecendo, antes de mais nada, a oportunidade diária que o Pai nos dá de melhorarmos como pessoa. Que possamos também agradecer ao nosso mentor, Isaac Lima, e a todos os trabalhadores, encarnados e desencarnados, de nossa casa, pela disponibilidade e dedicação, e acima de tudo, o amor, para que nossa reunião se realize. Que possamos reconhecer, Pai, e acima de tudo, compreender que o momento pelo qual estamos passando, essa pandemia que atinge toda a humanidade, é um aprendizado. Dai-nos forças e fé para enfrentarmos essa situação de profunda angústia e dor. Que a solidariedade e o amor prevaleça sobre a dor, pois essa é a sua vontade, Pai, e que assim seja. Então, irmãos, em encerramento ao estudo de hoje, gostaria de fazer os agradecimentos aos nossos irmãos Wagner e Lúcia pelas músicas, a nossa irmã Zanir pela nossa página de preparação, nossa irmã Cláudia pela prece inicial, a nossa irmã Sônia Rufino pela exposição do tema e ao nosso irmão Marcelo por ter feito a nossa prece final. Amor Sublimado, de Onofre Jerônimo. Porque te conheci, ó doutrina de amor, aprendi que a vida tem um outro valor. Me ensinou o que é amar, me ensinou a me governar, reformar sentimentos em
também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz. As lições e vou aprendendo, também vou vivendo, recebendo amor daqueles que aprenderam a amar com Jesus. O amor sublimado nos transforma em luz, transforma